Colocando para gravar. Pronto. Boa tarde, pessoal. Hoje o tema da nossa aula vai ser termos essenciais da oração, ok? Mas antes, eu quero fazer uma pequena revisão com vocês, é claro. Na semana passada, eu falei sobre os tipos de verbos, que são 3. Vocês lembram quais são? Podem falar, gente. Vocês lembram os tipos de verbos? Ou se não lembra, pode falar. Não lembro, professora. Bom, pelo silêncio, eu acredito que vocês não lembram. Então, deixa eu falar rapidamente. Eu vou colocar aqui a apresentação, tá? E aí eu vou falando bem rapidamente. Eu vou tentar resumir o máximo. Aqui. Responder no chat. Verbo transitivo, verbo intransitivo e verbo de ligação. Muito bem. Muito bem. Obrigada pela resposta, Gabriel. Obrigada. Vou colocar aqui a apresentação. Aí eu vou falar rapidamente do que eu já trabalhei na semana passada e vou focar no conteúdo dessa semana, ok? Que é termos essenciais. Deixa eu apresentar aqui. Tá abrindo, mas eu já vou colocar aqui, tá? Isso que a gente viu na aula passada, então, como o Gabriel respondeu, nós temos, sintaticamente falando, nós temos 3 tipos de verbos, tá bom? Esses verbos analisados dentro da oração, a função do verbo dentro da oração. Então, nós temos aqui o verbo transitivo. Eita, mas eu sou muito ruim com esse negócio. Ai, ai. Vou tentar usar, vamos ver, vou aprender. Cadê? Como que escreve isso aqui? Não. Tá, enfim, nós temos o verbo transitivo. Aqui. Acho que agora eu consigo. Verbo transitivo, verbo intransitivo e verbo de ligação, ok? Esses são os 3 tipos de verbo. Sendo que o verbo transitivo ele pode ser direto, indireto e bitransitivo, ok? Vou apagar aqui, porque senão vai para o outro slide. Bom, próximo slide, vamos então vou focar no conteúdo de hoje. Daqui a pouco eu vou mostrar a nossa apostila, tá? Então, os termos da oração podem ser esses termos, esses 4 grupos que eu, inclusive, eu comentei na aula passada. Nós temos os primeiros, são os termos essenciais. Lembremos aí do que a gente está vivendo, né? O que significa essencial? Significa que a gente não pode viver sem aquilo. Então, quer dizer que a oração, ela não vive sem o sujeito e sem o predicado. Seria mais ou menos isso, né? Quando a gente fala de essencial, porque tudo que a gente está vivendo hoje, por conta do decreto, tudo fechado, a única coisa que pode funcionar sem nenhum problema, né, são os serviços essenciais. Ou seja, aqueles necessários para que a gente tenha, para que a gente consiga viver, pelo menos, né? Sem comida, a gente não consegue ficar em pé, a gente não consegue viver. Se porventura a gente for acometido com uma doença, a gente precisa de remédio, então as farmácias estão abertas, enfim. Só comparando para vocês entenderem o que seria esse essencial. Então, termos essenciais da oração. Quer dizer aqueles termos principais da oração.
toda oração precisa ter, ok? Que são, vocês falaram, vocês lembram quais são os termos essenciais da oração? Lá na primeira aula eu perguntei e vocês responderam. São 2. Alguém lembra? Estão quietinhos hoje, gente. Ó, os termos essenciais são sujeito e predicado, tá bom? Sujeito e predicado. Depois dos termos essenciais, nós temos os termos integrantes, igualmente importantes, tá bom? Como os essenciais. Só que os essenciais, enfim, a frase não pode viver sem eles. Se bem que existe oração sem sujeito, mas aí é um novo assunto que eu vou falar com vocês, tá bom? Então, os termos integrantes nós temos 3 também, complemento verbal, complemento nominal e agente da passiva. Não vou me delongar, porque isso é conteúdo da próxima aula, tá bom? Então, nós vamos trabalhar assim, só para vocês entenderem. Hoje, essenciais. Semana que vem, integrantes. Na próxima semana, acessórios, que são 3 também, tá? É o aposto, o adjunto adverbial e o adjunto adnominal. E, por fim, o vocativo, que geralmente eu trabalho aqui no mesmo dia dos acessórios, porque ele é bem tranquilo, tá bom? Ele não tem uma função sintática, então, por isso que ele é isolado dos outros grupos, tá bom? Vamos lá, então, termos essenciais da oração. Toda oração precisa ter um sujeito e um predicado. Para descobrir qual é o sujeito, geralmente eu faço uma pergunta para o verbo, tá? Brincaram, por exemplo. O que ou quem, né? Quem brincou? Vamos lá. Ele brincou distraído. Então, quem brincou? Essa pergunta você vai fazer para o verbo. Quem brincou? Ele, né? Ele brincou. Então, ele é o sujeito. Tudo que sobra na oração, a gente chama de predicado. Simples assim. Faço a pergunta para o verbo. Descobri. Quem se refere ao verbo, né? Então, faço a pergunta para o verbo, descubro quem é o sujeito. E aí, depois, o restante da frase é o predicado. Ok? Até aqui, tudo bem? Tudo bem, professor? Sim. E o sujeito é o seguinte, ainda assim, existe uma parte principal do sujeito, tá bom? Essa parte principal, quem que é a de mim? Quem que é a de mim? Peraí, gente, só deixa eu só desligar aqui o WhatsApp, porque tá caindo. Deixa eu fechar. Não. É que me incomoda, não sei se incomoda vocês também. Esse barulhinho do WhatsApp fica tocando, acho que atrapalha. Tá bom, vamos lá. Pronto. Então, continuando aqui sobre os termos essenciais da oração. O sujeito, como eu estava dizendo, ele tem uma parte principal. Essa parte principal, eu vou dar o exemplo que, inclusive, está na apostila, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, tá? Minhas aulas começaram hoje. Minhas aulas começaram hoje. O que começaram hoje? As aulas. Isso, minhas aulas. Ok, então tem aqui um pronome e um substantivo, minhas aulas. Dessas duas palavras, qual que é a parte principal? Minhas.
Minhas ou aulas? Aulas, né, professora? Aulas. Aulas, muito bem. A parte principal desse sujeito é aulas, tá bom? Que é onde tem a informação mesmo. Esse minhas é só um complemento, tá? O pronome é só um complemento nesse caso. Então, aulas é o núcleo do sujeito. É a parte principal do sujeito. Então, isso eu quero que vocês entendam. Quando eu vejo o sujeito, eu preciso identificar, olhar, né, e perceber qual é a parte principal desse sujeito. No caso, minhas aulas, vocês já descobriram que é aulas. Esse é o núcleo do sujeito. A partir disso, descobrindo o núcleo do sujeito, se esse núcleo ele é único, ou seja, só tenho um núcleo do sujeito, aí eu tenho essa classificação de sujeito simples. Sujeito simples é quando, na minha oração, eu tenho apenas um núcleo do sujeito. Outro exemplo, que está também na apostila. O antílope e a zebra são animais selvagens. Qual é o sujeito? Composto. Mas quem é o sujeito nessa oração? O antílope O antílope e a zebra. Isso, muito bem. O antílope e a zebra são os sujeitos nessa oração especificamente. E a gente pode perceber que aqui o núcleo é antílope e zebra. Então, ó, dois núcleos. Quando eu tenho dois ou mais núcleos, eu classifico esse sujeito como sujeito composto, que foi o que você respondeu. Muito bem. Já respondeu antes. Tá ótimo. Então, sujeito, vamos lá, a classificação. Sujeito simples, sujeito composto. Nós temos um terceiro caso, aqui são os três principais, tá, gente? Mas não que só existam esses. Depois eu vou mostrar uma tabelinha com algumas curiosidades sobre o sujeito, que vocês vão identificar outras formas de aparecer o sujeito na oração também, tá bom? Então, aqui, o terceiro tipo de sujeito é o sujeito indeterminado. Como assim, professora? É quando você escreve uma frase, quando você lê, né, nessa oração, não aparece diretamente o sujeito. Ele está implícito, então está escondido dentro da conjugação verbal. Então, dentro ali do verbo está dentro da desinência verbal desse verbo se encontra o sujeito. Por isso que a gente chama de indeterminado, porque você não tem como saber. Na verdade, eu vou aqui informar para vocês os dois casos que acontecem de sujeito indeterminado, tá bom? Então, ele não aparece diretamente o sujeito ali na oração. Então, ele que é meio que desconhecida a identidade desse sujeito, por isso esse nome indeterminado. Deixa eu mostrar os exemplos para vocês. Deixa eu abrir aqui, rapidamente. Deixa eu parar. Deixa eu parar, acho que é melhor, tá? Nossa, nossa sala está cheia. Vamos lá. Eu vou abrir aqui a apostila de vocês, tá bom? Que a gente, inclusive... eu tinha que corrigir a atividade primeiro com vocês, né, gente? Esqueci. Sem problema. Eu termino o conteúdo e... daí eu corrijo a atividade com vocês, ok? Deixa eu apresentar aqui. Prontinho, ó. Aqui, gente. Isso que eu falei de sujeitos, tá? Falei, minhas aulas começam hoje, aí pergunto o que começa hoje. Minhas aulas a gente encontra sujeito. Tudo que eu expliquei, né? Ali.
Aí aqui, ó, sobre o sujeito indeterminado. Existem duas formas de indeterminar o sujeito, né? De nós classificarmos esse sujeito como indeterminado. A primeira é quando o verbo está na terceira pessoa do plural. Então, quando vocês encontrarem o verbo na terceira pessoa do plural, quer dizer que eu tenho ali um sujeito indeterminado. Exemplos. Roubaram meu lápis. Quem roubou o meu lápis? Alguém. Alguém, mas no caso aqui, por esse verbo, roubaram. Várias Roubaram. pessoas. Sim, mas é tipo eu, tu, você, nós, vós, Eles. eles, muito bem. Eles roubaram meu lápis. Eles é terceira pessoa do plural, tá bom? Então, aqui pela desinência, ou seja, pela finalização desse verbo, esse irão, a gente vê que o verbo ele está conjugado na terceira pessoa do plural, ok? Rosa, falaram mal de você. Quem falou mal de Rosa? Eles falaram mal de Rosa, tá bom? Rosa, eles falaram mal de você. Seria mais ou menos isso. Então, como não tem o eles aqui, só tem o verbo, esse verbo está conjugado na terceira pessoa do plural, então nós temos aqui um sujeito indeterminado. É essa a regra, tá? Então, o sujeito indeterminado, ele vem nesses dois casos. Primeiro, quando o verbo está na terceira pessoa do plural, e segundo caso, quando a gente usa o... Tá aqui, ó, a explicação, tá, gente? Não sei se vocês estão acompanhando, mas tá bem aqui o que eu falei, tá? E o segundo caso é quando eu uso o pronome se, tá? Vocês já viram. Vem de se, vem de se. Não tem o hífen se. Então, quando tem esse se junto do verbo, a gente fala que esse sujeito é indeterminado também, ok? Mas tem uma exceção aqui, gente. Esse seu, esse pronome, esse pronome, ele vai ser usado apenas em 3 tipos de verbos. Verbo transitivo indireto, verbo intransitivo e verbo de ligação. Quando o verbo for transitivo direto ou transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, não acontece isso. Quer dizer que o sujeito não é indeterminado nesses casos, tá bom? Só quando o verbo estão aqui. Nós temos um exemplo, ó. Aqui na verdade é VTI, tá errado, tá, gente? Perdão. Precisa-se de empregados. Então, aqui, esse verbo precisar, ele pede um objeto indireto. Então, ele é o verbo transitivo indireto. E aí, nós temos o se aqui. E não temos nenhum sujeito antes do precisar. Esse se está fazendo o papel do sujeito e do sujeito indeterminado. Outro exemplo, trabalha-se demais aqui. É um verbo intransitivo, em que eu coloquei essa partícula se, né? E, por isso, eu posso considerar aqui o sujeito dessa oração como indeterminado. Fica claro que não tem nenhum sujeito explícito aqui que você vê nessas orações, né? Então, é por isso que é como se esse se fosse o sujeito. A gente chama de sujeito indeterminado. Não se é ministro, se está ministro. Então, aqui eu tenho um exemplo com o verbo de ligação. O verbo de ligação assim, é mais difícil, às vezes, de identificar. Mas é possível
aparecer, tá bom? Então, esses são os 3 exemplos. Lembrando, 2 formas de determinar o sujeito. Quando o verbo está na terceira pessoa do plural, só o verbo, tá, gente? Sem eles junto ou elas junto, só o verbo. E quando eu uso o pronome ser junto de qualquer tipo de verbo, exceto o transitivo direto. Ok? Isso. Agora, vou mostrar para vocês. Peraí, gente, só um pouquinho que eu salvei aqui hoje, mas não estou achando. Aqui, achei. Achei, tá? Deixa eu só mudar aqui. Só para complementar, como eu disse para vocês, acho que é esse aqui que está aparecendo, né? Complemento sobre sujeito. Aqui é a lista de exercícios que eu vou passar para vocês depois, tá bom? Se der tempo, a gente vai fazer alguns durante a aula. É incrível, gente, que com 1 hora, foi meia hora só de aula, eu já consegui quase terminar o conteúdo com vocês. E na outra turma que eu tenho mais tempo, eu terminei em cima da hora, cronometrado. Eu acho que eu falei demais. Aqui eu estou resumindo mais, porque eu sei que o tempo é curto. Mas vamos lá. Complemento sobre o sujeito. Então, nós vimos ali que nós temos 3 tipos principais de sujeito. Sujeito simples, composto e determinado. Até aí, tranquilo, né? Agora, a gente vai complicar só mais um pouquinho, porque a língua portuguesa não é tão fácil assim, né? Sempre tem regras novas ou exceção. Então, pensando nisso, algumas curiosidades sobre o sujeito na oração. Todo mundo fala sujeito oculto. Ah, esse sujeito oculto, sujeito oculto. Muitos autores já afirmam uma outra nomenclatura, ou seja, um outro nome para isso. Não existe sujeito oculto, eles dizem, porque o sujeito, ele sempre está claro na desinência verbal. Então, toda oração tem um verbo, certo? Então, dependendo da finalização desse verbo, da conjugação verbal, você vai saber que pessoa está por trás daquele verbo. Se eu falar, fui roubado, quem foi roubado? Que pessoa é essa? Eu, muito bem. Eu fui roubado. Então, eu não tem eu ali, mas a gente sabe, pela conjugação verbal, que fui se refere à primeira pessoa do singular, ou seja, eu. Então, tá claro aqui, nesse verbo, nessa conjugação do verbo, quem é a pessoa. Outro exemplo, fomos roubados. Quem foi? Quem fomos roubados? Nós. Nós, muito bem. Nós, que é a primeira pessoa do plural. Primeira pessoa do singular, eu. Primeira pessoa do plural, nós. Então, pela conjugação verbal, ou seja, desinência. O que é desinência? Não sei se vocês já viram isso na parte de morfologia. Mas é a finalização do verbo que carrega alguns significados. Nessa pequena, às vezes, 3 letras ali, carrega a pessoa do verbo, se é a primeira pessoa do plural ou do singular. Carrega a informação se esse verbo está no presente, no passado ou no futuro. Carrega a informação se esse verbo está no indicativo, no subjuntivo, no imperativo, no gerúndio, no particípio, no infinitivo, que é aquela terminação ar, ir, or, infinitivo, tá bom? Então, essa terminação que carrega todas essas... É incrível como é a língua portuguesa, porque é um conjunto de 3 letras que carrega todas essas informações que eu falei para vocês. E aí, quando eu coloco ela juntamente com o radical, que é a base de toda palavra, então, isso aqui, essas pequenas palavras, a gente chama de
desinência verbal, tá bom? Quando tem relação com o verbo e carrega essas informações relacionadas a verbo. Eu só abri esse parênteses porque eu estou falando muito de desinência verbal e pode ser que alguém não esteja entendendo, esteja complicado. Ah, o que é desinência verbal, professora? Eu nunca ouvi falar nessa palavra. Então, eu estou tentando explicar aqui, porque para vocês poderem entender bem o conteúdo, tá bom? Como eu disse, essa base é importante para quando a gente chegar lá em orações coordenadas e subordinadas, vocês tirarem de letra, tá bom? Bom, aqui eu já falei do fomos. Então, como a gente chama esse sujeito? Não, já que não chama o culto, chama como, professora? A gente chama de sujeito desinencial. Sujeito desinencial. Ok? Então, não chama sujeito oculto, chama sujeito desinencial. Outro comentário. O sujeito ainda é simples, mesmo que eu utilize pronomes indeterminados, como alguém e ninguém. Então, mesmo que eu utilize esses pronomes, ainda assim, na classificação de tipo de sujeito, eu vou chamar esse sujeito de sujeito simples. Não é porque eu estou usando alguém ou ninguém e parece que eu estou indeterminando, parece que eu não estou falando de nenhuma pessoa, que eu vou classificar esse sujeito como indeterminado ou indeterminado. Lembrando aquelas duas regrinhas para descobrir o que é indeterminado, tá bom? Eu estou falando isso porque muita gente se confunde. Ah, professora, eu vi aqui o pronome alguém ou pronome ninguém, e agora? Ninguém, então quer dizer que não tem pessoa, não tem sujeito nesse verbo. Às vezes a gente pode raciocinar dessa forma, tá? Toda oração que trouxer o verbo impessoal se diz oração sem sujeito. Ah, professora, sério? Poxa vida, a gente está vendo aqui os tipos de sujeito e você vem me falar que existe oração sem sujeito. Sacanagem, né? Bom, gente, quando eu descobri isso, quando eu estudei e vi que existe na classificação dos sujeitos oração sem sujeito, para poxa vida, a língua portuguesa, né? Por que não pode ser tudo perfeito, as regras? Por que não pode ter exceção na língua portuguesa? Por que sempre, quer dizer, por que não pode ser tudo certo sem exceção? Sempre tem a exceção na língua portuguesa. Então, aqui no tipo de sujeito, a exceção é que existe oração sem sujeito. Fazer o quê, né, gente? Não sou eu que escrevo a gramática. São os gramáticos, são muitos anos atrás. Então, o verbo impessoal, vamos lá. Verbo fazer e haver, principalmente, tá? Verbo fazer e haver, a gente considera eles como impessoais. Porque quando a gente utiliza eles na oração, eles dão essa caracterização de que não tem ligação direta com o sujeito, de impessoalidade. Por isso que nas redações, muita gente utiliza esses verbos justamente porque numa redação do Enem, por exemplo, quando vocês chegarem lá, você precisa ser impessoal e imparcial. Então, esses verbos, eles têm esse poder de ser imparciais ou impessoais. Entenderam? Então, exemplos. Vamos lá. Amanheceu rapidamente. Ou faz invernos rigorosos no sul do Brasil. Ou ainda, houve eleição no ano passado. Desses 3 exemplos, 2 a gente pode perceber que... Ai, quando está aqui eu não consigo... 2 a gente pode perceber que eles têm ligação com fenômenos da natureza, tá? Ou com clima, tá? Então, fenômenos da natureza ou variação de clima, tá bom? Então, aqui faz invernos rigorosos no sul do Brasil. Então, tu tem essa ligação com o clima, tá? E
O único que foge aqui é houve eleição no ano passado, mas como foi usado o verbo haver sem nenhum sujeito, então isso torna a frase impessoal e sem sujeito. E essa oração sem sujeito. Deu para entender como é a oração sem sujeito? É quando traz um verbo impessoal ou quando relata fenômenos da natureza ou fenômenos climáticos, tá bom? Tudo bem? O sujeito pode vir representado por uma oração. Nesse caso, a gente chama de sujeito oracional. Então, esse aqui é um caso raro, mas, é bom o quê? Que você estude. Então, essa resposta é uma frase inteira, é uma oração inteira. Então, quando o sujeito ele representa uma oração inteira, a gente chama ele de sujeito oracional. Não é aqui um núcleo, uma palavra, não. É simplesmente uma oração com um novo verbo. Então, é bom ali, é um verbo. Que você estude. Estude é outro verbo, ou seja, é uma outra oração, uma oração dentro de outra oração, tá? Que representa o sujeito. Parece o quê? Que vai chover. Então, parece já é um verbo. Que vai chover, né? Enfim. E, por fim, nos imperativos, é comum que o sujeito apareça implícito na desinência verbal. Se eu falo, saia daqui imediatamente. Para quem eu estou pedindo para sair? Oi, gente. Para quem eu estou pedindo para sair? É você, né? Você saia. Oremos pelos pecadores. Quem? Quem é esse sujeito nesse verbo? Nós. Ele. Nós, muito bem. Nós, nesse caso, nós, tá bom? Nós oremos pelos pecadores. É porque aqui está no imperativo. Imperativo, a estrutura dele é um pouquinho diferente dos verbos que a gente já está acostumado. Então, sujeito desinencial também. Como a gente viu ali em cima, que o sujeito oculto não existe essa terminologia, mas sim sujeito desinencial, então aqui também. Então, qualquer tipo de verbo que não tem o sujeito explícito ali na oração, mas que você consiga identificar na finalização desse verbo, quer dizer que eu tenho um sujeito desinencial. O único caso que o sujeito não vai ser desinencial, e sim indeterminado, vai ser quando o verbo terminar em tiver desinência verbal relacionada à terceira pessoa do plural. Qualquer verbo que tiver conjugado à terceira pessoa do plural vai ser considerado sujeito indeterminado. Ok? Bom, eu vou mudar agora aqui, colocar a apresentação novamente. Esses são os tipos de sujeito, tá, gente? É isso que eu queria falar sobre sujeito. Ficou alguma dúvida? Para mim não, professora, tô de boa. Alguém não entendeu alguma coisa? Fale agora. O cálice para sempre. Agora a gente vai ver os tipos de predicados. Esse é bem mais simples, tá, gente? O que é mais complicado são os tipos de sujeito mesmo. Só estou salvando uma coisa aqui, antes que eu esqueça. Cadê vocês? Estou procurando, não estou achando. Voltei aqui. Achei. Bom, vamos lá. O predicado. Encontramos o sujeito na oração. Tudo que restar é o predicado. Então, é a ideia atribuída ao sujeito. Então, é aquela ideia da oração que está relacionada ao sujeito. Essa ideia relacionada ao sujeito a gente chama de
predicado, tá bom? Da mesma forma que no sujeito nós temos a parte principal do sujeito, que a gente chama de núcleo do sujeito, no predicado também acontece isso, tá bom? A gente tem o núcleo do predicado, tá? Então, aqui tá tios, mas é tipos, tá bom, gente? Foi erro de digitação, me perdoe. Então, quando você descobre a parte principal do predicado, aí sim você vai conseguir fazer a classificação desse tipo de predicado em 3 tipos, tá? Então, o primeiro, verbal. Quando esse núcleo do predicado que você descobriu lá é um verbo, eu tenho um predicado verbal. Simples assim, gente. Pode ser um verbo ou uma locução verbal, tá bom? Então, eu encontrei o predicado. A parte principal do predicado é um verbo. Geralmente, ó a dica. Geralmente, um verbo intransitivo ou um verbo transitivo, tá bom? Já vou explicar por que o de ligação não entra nisso. Então, geralmente, quando a parte principal do predicado é um verbo, ou transitivo ou intransitivo, eu tenho um predicado verbal. Ok, segundo tipo, predicado nominal. Nominal vem de nome. Então, eu descobri a parte principal do meu predicado. Essa parte principal, ela é um nome. O que é nome? O nome? Ayla, João, Rafael, Ana Júlia? Não. Nome, pensando sintaticamente, que nem aquela diferença de oração, né? Na oração de orar, Pai Nosso e tudo mais. A oração, quando a gente fala aqui, é sintaticamente, dentro da sintaxe. Então, o nome dentro da sintaxe se refere a determinadas classes gramaticais. São elas substantivo, adjetivo e em alguns casos, a gente pode considerar o advérbio também, tá? Então, substantivo, adjetivo e advérbio. São quando o meu predicado, eu descobri a parte principal do meu predicado. E a parte principal é um nome que está em uma dessas 3 categorias, principalmente, eu tenho um predicado nominal. Professora, tá bom. O predicado, o núcleo desse predicado nominal é um nome. Mas toda oração não precisa ter um verbo? E o verbo, onde entra nessa história? Se o núcleo do predicado é o nome, cadê o verbo, né? Então, a gente pode se perguntar isso. Eu tenho sujeito e tenho um nome ali. E aí? Decifrem essa charada para mim. E o verbo? Alguém sabe? Alguém sabe? Olha, vou dar a dica para vocês. E já finalizo essa parte. Lembra que eu falei da importância do verbo de ligação? Então, nesse predicado nominal, eu tenho um verbo de ligação, tá bom? Então, no predicado nominal, uma outra forma de você descobrir se o predicado é nominal. Verifica se tem o verbo de ligação. Se tiver o verbo de ligação, é um predicado nominal. Tá bom? Tá vendo? Eu tinha falado para vocês já que toda a terminologia que tiver lá nominal vai ter o verbo de ligação junto, porque ele não tem o valor de não expressa uma ação, o verbo de ligação, e sim só estabelecer uma ligação ali dentro da oração, tá? E por fim, eu tenho aqui o predicado verbo nominal. Professora, isso é fácil, né? É só juntar verbo e nome. Isso mesmo. Nesse predicado, eu tenho dois núcleos, sendo que um desses núcleos é um verbo e o outro núcleo é um nome. Pronto, resolvida a charada.
Esses são os 3 tipos de predicado que a gente tem em língua portuguesa. Predicado verbal, nominal e verbo nominal. Então, vamos aos exemplos. Essa parte aqui da apresentação acabou, tá bom? Agora eu quero mostrar os exemplos para vocês. Deixa eu só parar aqui rapidamente. Nossa, gente, essa sala tá cheia. Deixa eu fechar essa apresentação, porque fica muita coisa aqui, eu não consigo achar o arquivo. Vamos lá. Não, essa parte já foi, não é esse. É esse. Tá aqui, tá? Então, predicado. Exemplos, tá? Eu já expliquei cada um, mas aí eu não dei o exemplo. Verbal. A criança, olha aqui o exemplo, tá, gente? Eu vou até colocar ele... Vou colocar ele amarelo. Eu não sei porque que foi o Ali junto, mas tudo bem. A criança brincava com um carrinho. Quem brincava? A criança. A criança, muito bem. Então, a criança é o sujeito. Descartamos aqui a criança. Tudo que sobra é o predicado, lembram? Então, aqui. Deixa eu voltar aqui, porque esse amarelo acabou complicando. Tudo que resta, ou seja, essa parte, né? Brincava com o carrinho, é o predicado. Qual é a parte principal daqui? Pode falar. Qual que é a parte principal dessa frase aqui? Brincava. Brincava, muito bem. Brincava. E brincava é o quê? Qual que é a classe gramatical de brincava? Passado. Verbo. Verbo, isso mesmo. Verbo está no passado, no pretérito, isso mesmo, certinho, tá? Então, núcleo do predicado é um verbo. Então, a gente classifica aqui, nesse caso, como predicado verbal. Isso, simples. Aí, vamos lá, outro exemplo agora de nominal. Que o núcleo é um nome. A criança ficou doente. Quem ficou doente? A criança. A criança, novamente. Tudo que sobra é o predicado, certo? Vamos lá. Ficou doente. Eu tenho aqui um verbo do quê? Esse ficou. Qual é a classificação desse verbo? Verbo de ligação, tá? Ficar é o verbo de ligação. Bom, já temos aqui a primeira questão que eu falei para vocês, que identifica que o predicado é nominal. Mas o núcleo do predicado aqui, ele recebe o nome de predicativo. Já vou falar aqui do predicativo do objeto e do sujeito, que é aquela indicação de condição ou qualidade que se refere diretamente ao sujeito. No caso aqui, é doente. Doente está sendo o predicativo do sujeito, que é a criança. Quem está doente é a criança, né? Então, está ligado diretamente à criança. Então, predicativo do sujeito. Então, nesse caso, como doente é um nome, não é um verbo, e é a parte principal do predicado, eu tenho um predicado nominal. Tá? Assim que eu faço a classificação. E, por fim, o último é o verbo nominal, predicado verbo nominal, que nós temos 2 núcleos. Exemplo, a criança brincava distraída. Quem brincava? A criança. Distraída. Ela brincava distraída. Olha aqui, o exemplo aqui acima
Vou até colocar aqui, tá? Ai, não estou conseguindo. Pronto. No exemplo acima, a criança brincava com um carrinho. Aqui não. Aqui tem uma característica que está ligada à criança. Quem que estava distraída? A criança. Mas ainda assim tem um verbo transitivo. Isso aqui não é um verbo de ligação, é um verbo transitivo. Então, por isso, eu tenho um verbo que é transitivo. Como eu disse para vocês, ou vai ser transitivo ou intransitivo. Esse verbo no caso do predicado, né? Para fazer a classificação. Então, por isso eu tenho o predicado que ele tenho dois núcleos desse predicado. Brincava é um núcleo e distraída é outro núcleo. Um é verbo e outro é nome. Então, por isso essa classificação, predicado, verbo nominal. Ok? Deixa eu apagar aqui. Ficou claro, gente? Então, esses são os tipos de predicados que a gente tem, tá? Predicado verbal, nominal e verbo nominal. E, por fim, o predicativo do sujeito e do objeto. Ai. Deixa eu salvar aqui, depois eu coloco. Tá no outro texto. Tá aqui. Nós temos dois tipos de predicado, que são predicativo, perdão. É que confunde nome predicado, predicativo, enfim. É uma confusão na cabeça da gente. Esse aqui já foi. Aqui, achei. Esse aqui, tá? Predicativo do objeto e do sujeito. Quando esse nome, essa caracterização, ela está diretamente ligado ao sujeito por meio de um verbo de ligação. Lembrando isso, tem sempre um verbo de ligação, tá? Quando eu falo de predicado verbal e nominal, quando eu falo de predicado nominal, ou quando eu falo de predicativo do sujeito, ou do objeto, mas do sujeito, tá? Eu tenho que ter um verbo de ligação. Tem que ter um verbo de ligação, ok? Então, essa ligação, ela atribui uma característica, um modo de ser, um estado ou mudança de estado. Olha aqui, gente, eu vou até marcar aqui, ó. Em vermelho, um modo de ser, um estado ou mudança de estado. Tem uma característica, perdão. Traz essas atribuições e esse núcleo, ele faz parte dessas classes gramaticais aqui, ó. Substantivo ou palavra substantivada, adjetivo, locução adjetiva, pronome numeral? Se sim, nós temos um predicativo do sujeito. A terra é azul. O que é azul? A terra, que é o sujeito nessa oração. A coisa está ficando preta. O que está ficando preta? A coisa. Tá? Predicativo do objeto, para finalizar, é o termo que exprime uma característica circunstancial, ó, nova e eventual atribuída ao objeto. Tá bom? Quando eu tenho isso, tá? E esse núcleo, ele pode ser um substantivo ou um adjetivo, locução adjetiva, tá? Quando acontece isso, o objeto, o que é objeto? Objeto direto, gente. Nós temos ali o verbo e nós temos o objeto direto ou indireto. Se eu tenho algo que está ligado a esse objeto, está caracterizando esse objeto, né? Eu tenho um predicativo do objeto. Exemplo, vamos lá. A empresa promoverá a diretores seus 2 jovens gerentes. Então, a empresa promoverá seus 2 novos gerentes. Esses 2 novos gerentes é objeto direto nessa oração. Só que eu estou falando que eu vou promover eles
a diretores, ou seja, eu estou caracterizando esse objeto. Está diretamente ligado ao objeto. Então, por isso, eu tenho um predicativo do objeto. Ok, gente? Bom, era isso, então, que eu queria passar para vocês. Já tem horário, eu falei para o professor que eu ia terminar um pouquinho mais cedo. E essa lista aqui de exercícios... Acho que é essa aqui. Essa lista de exercícios, bem bonitinha, eu vou enviar lá no grupo, tá? Para vocês fazerem exercício. Então, aqui, essa, número 1, para vocês observarem as orações e separar sujeito do predicado e classificar. É sujeito simples, é sujeito composto, é sujeito determinado, é sujeito desinicial, a oração não tem sujeito. Predicado, nominal, verbal ou verbo nominal, tá? Identifica os predicativos do sujeito e os predicativos do objeto, que eu acabei de explicar para vocês. Então, são só esses 2 exercícios para vocês fazerem durante a semana. Semana que vem, a gente começa a aula falando sobre ele. Se alguém quiser abrir a câmera, tem gente saindo. Ixi, já saíram 3 pessoas. Hoje eu vou ficar sozinha, gente. Puxa vida. Vocês estão muito quietinhos hoje, mas tudo bem, tá bom? Obrigada pela presença de todos e a gente se vê na semana que vem, tá bom? Tchau, professora. Tchau, tchau. E a Ana abriu agora. Tchau, tchau. Até semana que vem.